Estamos na primavera aqui na Europa, e essa é a época mais bonita da Holanda, principalmente por causa das tulipas. E é exatamente nessa época que o Keukenhof, o maior parque de tulipas do mundo, abre suas portas. E não é só possível, como é o ideal, encaixar a visita ao parque num roteiro de 3 dias pelo país. Mas afinal, quanto custa essa viagem? É exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Quanto eu gastei com hospedagem, voo, alimentação, transportes e passeios nesses 3 dias pelo país, incluindo o Keukenhof, claro. Já começo dizendo que essa não é a época mais barata, mais econômica para visitar a Holanda, justamente por causa da temporada das tulipas, que encarece tudo. Mas se você, assim como eu, quer muito conhecer o parque e quer aproveitar ao máximo a ida para aproveitar também e conhecer Amsterdã ou as principais cidades da Holanda, é muito possível com planejamento. Com relação ao voo, eu fui de KLM, que é uma companhia holandesa, num voo direto daqui do Porto até Amsterdã. Esse voo durou 2 horas e meia e eu paguei 260 euros. Do Brasil também tem voos diretos, mas eles são principalmente com a KLM e do Rio de Janeiro e de São Paulo. Também tem outras opções com outras companhias aéreas, mas com conexão. Com relação à documentação, brasileiros e portugueses e residentes em Portugal não precisam de visto para entrar na Holanda. Além disso, a Holanda faz parte do espaço Schengen, então se você vai de algum outro país que também faz parte do espaço Schengen, você não passa nem pela imigração. Agora, com relação à hospedagem, eu tenho duas dicas. Na verdade, um aviso e uma dica. Hospedagem de viagem aqui na Europa geralmente é o que vai pesar mais no orçamento. Isso porque a gente ouve falar muito que tem voos com low cost, super baratos e tal, mas no geral eu acho hospedagem bem cara aqui. No caso da Holanda, a dica é não se hospedar em Amsterdã, porque é mais caro. Então, quando eu fui pesquisar, eu vi que estava bem caro. Eu precisava reservar 4 noites para ficar na cidade. E eu vi que estava um pouco acima do que eu imaginava que precisaria pagar. Então, por isso eu comecei a procurar em algumas cidades no entorno de Amsterdã e descobri que é mais em conta. E como eu pesquisei, o transporte, o sistema de transporte na Holanda é muito bom. Então, você consegue acessar outras cidades em meia hora, 40 minutos de trem. Eu achei que, para mim, valia mais a pena. Então eu me hospedei não em Amsterdã, mas eu me hospedei numa cidade chamada Leiden, que fica a 40 minutos de trem de Amsterdã. A parte boa também, além de economizar com a hospedagem, é que eu conheci outra cidade, na verdade. E eu fiquei apaixonada por Leiden, porque Leiden tem essa questão de canais que você tem em Amsterdã, mas numa vibe muito mais tranquila, porque é uma cidade não tão turística quanto Amsterdã. Eu achei que valeu a pena, tanto para economizar na questão da hospedagem, apesar de eu também ter gastado mais com transporte, mas mesmo assim valeu a pena, mesmo assim compensou no total. Então eu achei que valeu muito a pena, tanto para fugir um pouco do gasto da hospedagem em Amsterdã, quanto para conhecer uma outra cidade mais tranquila. Então eu achei que valeu a pena. No caso, eu me hospedei no Ibis, lá de Leiden, que fica bem em frente à estação central de trem de Leiden. Então foi ótimo porque 4 minutos eu acessava o trem para poder ir para Amsterdã ou outra cidade, como eu vou comentar daqui a pouco um pouco do meu roteiro. Então achei que valeu a pena. Com relação ao hotel, eu achei ele era pequeno. E, na verdade, eu não preciso de um quarto grande só pra mim. Ele é, como eu falei, ele era bem em frente à estação de trem, mas eu não escutava os trens chegando e saindo, então achei a acústica muito boa. Eu achei a acústica interna dele não tão boa, porque de manhã cedo eu conseguia escutar bastante barulho das camareiras arrumando os quartos ou das pessoas passando pelo corredor, mas não chegou a me incomodar muito, porque eu acabava acordando cedo para fazer meus passeios. E pela hospedagem lá no Ibis, por 4 noites sem café da manhã, eu paguei 580 euros mais 14 euros de City Tax, totalizando 594 euros. Com relação a transporte, eu gastei 90 euros no total, que foi basicamente com trem e tram. Aqui algumas informações com relação ao transporte. Se você vai se hospedar em Amsterdã, uma forma de economizar é a comprar o Amsterdam Pass, que é um passe para basicamente todos os transportes dentro de Amsterdã, válido por alguns dias, a depender do dia que você quer comprar. No meu caso, como eu não me hospedei em Amsterdã, então eu precisaria usar o trem de Leiden até Amsterdã, e esse Amsterdam Pass não cobria esse trajeto, para mim eu achei que não valia a pena comprar o Amsterdam Pass, então eu não comprei. Eu basicamente usei o trem até Amsterdã, e em Amsterdã eu fiz basicamente tudo a pé.
Uma outra dica para economizar no transporte em Amsterdã é você não comprar o ticket emitido. Isso porque quando você vai na máquina e compra o ticket do metrô ou o ticket do trem, você paga 1,50 € a mais pela emissão do ticket. O ideal é você usar o seu cartão de débito diretamente nas máquinas dos transportes. No meu caso, eu usei a Wise e funcionou super bem. E aí tem um detalhe no caso da utilização dos transportes em Amsterdã. O transporte lá, você paga por trecho que você faz. Então você precisa passar o seu cartão de débito não só na entrada do transporte, como também na saída do transporte. Isso porque ele vai cobrar o proporcional ao trajeto que você fez. Caso você não passe na saída, ele vai cobrar o valor do trajeto inteiro. E aí, nesse caso, é uma forma de não de economizar, mas de não gastar errado, não gastar a mais sem necessidade. Ainda com relação à cobrança do transporte, uma coisa que eu achei bem ruim é que o valor do transporte ele não debita automaticamente, instantaneamente da sua conta. Alguns casos demorava 2 dias para o valor entrar no meu extrato e cobrar da minha conta. Isso fez com que eu perdesse um pouco assim o controle de quanto eu estava gastando de transporte e eu não achei muito bom. No final, o que eu percebi é que eu gastei em média uns 11, 12 euros por dia, principalmente por causa do transporte do trem entre Leiden e Amsterdã. E além disso, quando debita no extrato, não aparece o trecho. Ele aparece um nome, que é como se fosse da empresa, então você também não consegue ter muita noção de em qual dos transportes, em qual trajeto você gastou aquele valor. Então é fácil de perder o controle. Agora falando de alimentação, eu gastei um total de 145 euros nesses 4 dias que eu fiquei lá, 3 dias inteiros que eu fiquei em Amsterdã. Eu não sou uma pessoa que vai em restaurante caro, restaurante chique, eu basicamente vivo de fast food em viagens. Então eu tinha perto do hotel alguns fast foods como Domino's e McDonald's, então eu fui bastante neles. Teve um dia só que eu fui num restaurante com uma amiga na Red Light District, lá no centro de Amsterdã. Então essa foi a refeição mais cara, que foi em torno de 25 euros. Vale considerar que se você é uma pessoa que vai em restaurantes, gosta de ir a restaurantes, experimentar a comida local, pode ser que você gaste um pouco mais do que isso. Uma outra coisa também que eu tenho ouvido falar muito sobre Amsterdã é que o ideal é que você reserve os restaurantes, principalmente à noite. Então já fica a dica. Com relação a passeios e atrações, aqui eu queria comentar um pouco do roteiro que eu fiz para poder comentar quais foram as atrações que eu paguei à parte, mas eu já adianto que não foram muitas, porque o meu intuito era o Keukenhof, que foi uma das atrações que eu paguei, e conhecer o centro de Amsterdã, caminhar pelas ruas dos canais e aproveitar a vibe de Amsterdã. Então eu não paguei muitas atrações. Então no primeiro dia eu conheci o centro de Amsterdã. O gasto com a atração que eu tive no primeiro dia foi um passeio de barco pelos canais. Isso eu achei que era indispensável de fazer, até para aproveitar o dia lindo que estava fazendo, que pelo que eu soube, não é muito normal Amsterdã fazer um dia lindo, dias lindos como os que eu peguei. Então eu achei que pra mim era um passeio que valeria muito a pena e realmente valeu. Por 1 hora de passeio de barco pelos canais, eu paguei 14 euros. No segundo dia, eu fiz o passeio que me motivou a ir pra Holanda, que foi o do Keukenhof. E pelo ticket do Keukenhof, mais o transporte, eu paguei 37 euros. E foi basicamente o gasto com a atração que eu tive nesse dia. Pro terceiro dia, eu fiz um bate-volta em Utrecht, que é uma outra cidade ali da Holanda, também muito conhecida, que inclusive uma fofura, eu super recomendo pra quem vai na Holanda. Ela fica uns 40 minutos de Leiden, onde eu tava hospedada, e uns 30, 35 minutos de Amsterdã. Basicamente passei pela cidade, então também não paguei nenhuma atração. Quando eu voltei de lá, eu fui, como era o último dia, eu fui me despedir de Amsterdã, então eu fui num parque lá, muito conhecido, que eu também vou deixar o nome aqui. Nesse parque, eu resolvi andar de bicicleta. Então eu aluguei uma bike por 2 horas e esse aluguel custou 12,50. Então foi basicamente isso que eu gastei de atração, que foi no total de 63,50 pelo passeio de barco, que é o Keukenhof, mais o aluguel da bicicleta. Então no total, na minha viagem de 3 dias e 4 noites em Amsterdã, eu gastei 1.150 euros. E aí, achou que foi muito? Achou que foi pouco? Esperava mais? Me conta aqui nos comentários. E se você quer conhecer o Keukenhof, o maior parque de tulipas do mundo, não perde esse vídeo que eu fiz com todas as informações para te ajudar a aproveitar ao máximo a sua visita ao parque. Te vejo lá. Tchau, tchau!